O Brasil, ele está um pouco na contramão, né? Os mercados da Europa, alguns deles fazendo máxima, os Estados Unidos fazendo máxima, né? Eu queria tentar entender um pouco de se a sua visão mudou para a Petrobras, Thiago, ou se ela continua. Vocês foram muito certeiros no call de Taesa para parte de dividendos. E aí, mais recente, acho que até saiu um vídeo que vocês não estavam mais com essa visão mais positiva. E aí eu queria perguntar, nesse cenário, assim, as elétricas não estão atrativas? Ia puxar um pouco para a gente falar um pouquinho só de Brasil, e aí você conseguir trazer um pouco das suas visões assim para as oportunidades, porque a verdade é que muita gente tá com medo, né, do que tá acontecendo. A gente viu ontem, vídeo que aconteceu ontem aqui, dado o descompasso da nossa bolsa com o resto do mundo inteiro. E aí o pessoal fica, pô, mas e agora? Será que eu vendo tudo? E aí a gente tava falando em off, pô, tem coisa barata, né? Tem coisa boa barata. Como é que você tá vendo todo esse cenário assim? Como que você tá tentando digerir isso tudo? E como que você tá agindo, vocês lá na Suno também? Bom, eu sou um investidor que tento poupar todo mês e essa poupança eu aloco na melhor oportunidade e eu não tento me prender somente a Brasil. Eu me considero um investidor nômade, eu vou para onde eu vejo as oportunidades. Já investi na Argentina, já investi em quase todo canto do mundo e hoje, na hora que eu comparo com os outros países do mundo, o Brasil ele está um pouco na contramão, né? Os mercados da Europa, alguns deles fazendo máxima, os Estados Unidos fazendo máxima, né? Não é mais o SP500, é o SP10, né? São 10 empresas que controlam o mercado ali. E, enfim, tá tudo na máxima e o Brasil faz um tempinho que não atinge a máxima. Mas, Bruno, o lucro das empresas brasileiras é muito saudável, está muito próximo da máxima, só não está na máxima porque lá em 2021, 2022, algumas commodities que são relevantes no nosso índice puxaram o lucro para cima, né? Aqueles lucros da Petrobras, o lucro da Vale, quando o minério foi para cima dos $200, mas ainda é um patamar muito bom de lucratividade dessas duas empresas que são muito relevantes, né? A Vale e a Petrobras. E as demais empresas do índice, elas estão também muito saudáveis, com exceção de um outro setor. Varejo está um pouco mal, é verdade, mas o setor bancário como um todo está entregando lucros recordes. Então, a saúde das empresas brasileiras está muito saudável. O resultado desse trimestre deve ser bom. Não vivemos uma recessão, apesar dos problemas que a gente tem fiscais. Não vemos isso chegar, vamos dizer assim, no bottom line das empresas, na receita das empresas. O que tem é um dólar um pouco mais alto, uma inflação que pode vir por conta disso, e o pior de tudo, que é esses juros. O Brasil, na minha experiência, ele sempre vai até a beira do abismo, ele olha para baixo e dá uns 2, 3 passos para trás. A gente já viu isso algumas vezes na nossa vida. Eu sei que investir esperando que isso aconteça é um ato um pouco de fé, mas o investidor ele tem que ter também um pouco de fé, acreditar que as coisas regridem à média. Eu acredito muito nesse fenômeno das finanças, que é a regressão à média. Hoje estamos com os prêmios de risco acima da média e os juros pagos por governo bem acima da média, né? As NTNBs aí pagando 6 e alguma coisa, dependendo do horizonte que você olha. Eu não acho que isso é sustentável. Eu acho até que essa semana a gente já está vendo algumas movimentações do governo, algumas falas ainda muito embrionárias, mas eu acho que é assim que se faz na política, você vai introduzindo o bode na sala, que é corte de custos, que é o que precisamos. O Brasil tem um déficit que todo mundo sabe, todo mundo reconhece, e existem duas escolas para tratar desse déficit. Uma que é aumentar a receita e outra que é cortar custo. O governo foi pelo caminho de tentar aumentar a receita, só que está bem difícil de emplacar essa agenda. Ninguém quer pagar essa conta. E impacta a popularidade dele, né, também. Impacta a popularidade em todas as camadas, no rico, no pobre, no classe média. Né? A gente viu a taxação da Shein, né, dos produtos chineses, isso aí impactou muito a popularidade. E já que não vai dar para vir por receita, e em algum momento vai ter que ser discutido custos, e nessa semana, depois de tanto apanhar durante o final de semana dos principais empresários do Brasil, o governo já começa a dar alguns sinais muito de leve, mas eu acho que é assim que se faz na política, você não chega dando all-in, você vai introduzindo o bode na sala, de cortar custos. Se o Brasil fizer isso e conseguir
demonstrar uma certa responsabilidade fiscal, coisa que vinha acontecendo, né, de 2016 a 2022. Todos os anos o déficit foi menor, com exceção da pandemia, que daí ali teve um esforço grande para, enfim, ajudar a população naquele momento mais difícil, mas depois em 21, 22 já voltou para aquela tendência de recuperação. Isso aí precisa ser retomado, precisamos voltar a ter responsabilidade fiscal para que a nossa dívida não cresça e para que a gente incentive, né, o privado a botar dinheiro. A gente viu na pandemia, quando os juros baixam, vem um caminhão de dinheiro para o mercado de capitais, para a economia real, né? Porque assim, vocês são aqui da Genial, vocês já coordenaram algumas ofertas de fundo imobiliário. Esse dinheiro que entra dentro do fundo imobiliário, ele entra em imóveis lá na ponta, né? Isso aí gera economia. Estou dando um exemplo, mas o mercado de capitais é todo assim, os IPOs que se faz, etc. Isso aí é dinheiro que entra na economia e de alguma forma beneficia todos. Então, o que nós precisamos fazer é justamente isso, mostrar a responsabilidade fiscal, executar isso para que os múltiplos possam voltar para a média histórica. Se isso acontecer, e eu acho que isso eventualmente vai acontecer, não sei se agora, não sei se para o ano que vem, ou quem sabe o próximo governo, se é que vai ser um outro governo, vai fazer isso. Mas na hora que isso acontecer, os múltiplos das empresas brasileiras tendem a voltar para a média histórica e daí a Bolsa vai para os, 180 mil pontos. A gente, na última vez que você veio aqui, a gente estava falando bastante de Petrobras. Estava bem otimista, inclusive. E o Vitão, que estava aqui, ele estava na ponta oposta, né? Do lado pessimista. Ah, sentido. Achava que ele estava otimista. Não, mas ele acho que ele concordava, né, com as questões, só que mesmo assim ele não queria. Não é braço a torcer, acho que é a palavra certa aqui, mas enfim, ele estava do outro lado. Eu acho que assim, eles tinham opiniões parecidas, mas o Vitão enxergava o copo meio vazio e o Thiago o copo meio cheio. Exatamente, Era um pouco disso. E aí eu queria tentar entender um pouco de se a sua visão mudou para a Petrobras, Thiago, ou se ela continua otimista nesse sentido, em termos até de pagamento de dividendos, ou se agora com essa troca de comando pode realmente voltar a ser um pouco do que era no passado. Só antes do Thiago falar, fazer uma ponderação, que nessa queda de braço aí, a opinião do Thiago e do Vitão, eu acho que quem tava certo era, assim, tava certo, né? Quem se deu bem nessa, se tivesse comprado, foi o Thiago, porque a Petrobras subiu bem, pagou bons dividendos no período. Sim. O Vitão até mudou a recomendação. E no mercado a gente fala por enquanto, porque nada... Por enquanto. Por enquanto. Mas, assim, minha visão de Petrobras é a seguinte: ela tem excelentes ativos e precisa ser discutido o que ela vai fazer com esses ativos. Ela pode usar essa Ferrari para bater no muro, entendeu? Como que se bate no muro quando você tem uma das melhores reservas de petróleo do mundo? Fazendo preço subsidiado de combustível, inchando a máquina, mas mesmo isso é pouco, e fazendo investimentos ruins e principalmente se tiver corrupção, que a gente já viu que aconteceu no passado, né? Não me parece que o governo está cometendo os erros do passado, pelo menos não de uma maneira tão intensa quanto foi 2010. Tem uma outra coisa que dá para questionar, precisa investir em eólica offshore, o preço da gasolina podia ser um pouquinho maior, ou eles realmente não estão passando a volatilidade, mas vão aumentar com o tempo. Hoje tem uma certa defasagem do preço dos derivados de petróleo no Brasil. Vamos ver se isso é uma política ou se é só uma questão de não passar. A gente vai ver isso agora com o efeito do dólar também, que subiu bem, né? Vamos ver como que eles vão agir agora, né? Pra saber, né? E com a popularidade do governo em queda, Exato. Isso é um ponto de interrogação. O que eu acho que mudou de um ano para cá? Mudou o valuation da empresa. O valuation da empresa praticamente dobrou, né? E por conta disso a margem de segurança já não é tão grande. Gosto da empresa, mas hoje eu não teria uma exposição tão grande quanto eu teria um ano atrás. Eu hoje, inclusive, prefiro, por exemplo, a Vale do que a Petrobras, porque a Petrobras andou bastante, a Vale andou para trás, e são duas empresas igualmente competitivas, obviamente que são empresas em segmentos diferentes, mas aquele gap de Petrobras que a gente via há 1, 2 anos atrás, não é mais o mesmo hoje. Hoje ainda é barato, 4 vezes lucro, dá para a empresa pagar 20% de dividendos se ela quiser, né? Talvez até pague. O governo
Tem uma parte do governo que quer, né? O pessoal da Fazenda quer, o pessoal de Minas de Energia quer investir, daí é um stick puxa lá, nunca é um consenso e tal. Por enquanto estão fechando no meio do caminho e os dividendos têm sido bem bons, bem bons. Mas hoje o gap em relação às outras alternativas de mercado fechou, então eu ainda gosto, acho que quem tem que manter, mas eu não sinto mais o mesmo, não é mais minha top pick, né, como se usa essa linguagem no mercado. Eu prefiro uma carteira um pouquinho mais diversificada, apesar de reconhecer que a Petrobras deve produzir excelentes resultados ao longo do tempo e tomara que continue distribuindo dividendo, que eu acho que é a melhor alocação de capital. Agora, na Petrobras a gente nunca tem certeza de nada, né? Você compra e tem uma parte de ato de fé, assim, será que ela vai pagar dividendos? Será que ela vai manter os preços corretos dos combustíveis? Será que ela vai investir em offshore, em refinaria, ou ela vai distribuir dividendos? Ninguém tem certeza, acho que nem dentro do próprio governo, porque os grupos dentro do governo... Cada um quer uma coisa, né? Cada um quer uma coisa, e às vezes alguns grupos estão mais fortes, outros estão mais fracos, e às vezes esses grupos mais fortes puxam para o lado, mas a política ela é muito dinâmica, daqui a pouco esse grupo forte ele perde poder, daqui a pouco muda o governo, daqui a pouco muda a administração, como a gente viu recentemente, né? O governo anterior era um governo pró-dividendos, né? A Petrobras ela tem que ser uma empresa focada, uma empresa rentável e que retorna capital aos seus acionistas. Agora, entre esse novo governo, muda discurso, mas é só discurso, porque a gente ainda está vendo fluir os dividendos. E isso que é muito difícil para nós analistas, né? A gente vê a presidente falando uma coisa... Mas na prática... Essa nova presidente, né? A gente fez um trabalho lá de ver as frases dela recente, em redes sociais e tal, e ela era bem contra dividendos. E isso me chocou. Daí, você pega a primeira entrevista dela... Falou a favor. Nossa, parecia a presidente da ExxonMobil, né? Falando assim. Então, a gente fica um pouco meio perdido ali. E eu aceito estar perdido quando está muito barato. Naquela época, a Petrobras, há um ano atrás, valia menos o múltiplo dela do que as estatais de petróleo da Rússia, que era proibido de comprar. Né? Eu tentei comprar, tentei ir lá ver como é que faz para comprar, não conseguia comprar. Nós aqui, cidadãos do Ocidente, estamos sob embargo aqui, não podemos fazer negócio com a Rússia. Então, assim, uma ação que está todo mundo proibido de comprar, estava mais barato do que... Tá mais caro do que a Petrobras. Estava mais caro do que a Petrobras. Né? Olha só o nível de preço que estava a Petrobras. Obviamente que hoje a Petrobras já vale mais do que a Rosneft, que é a estatal lá da Rússia, e esse desconto acabou e várias outras ações da Bolsa caíram. Então, resumindo, gosto de Petrobras, mas não é mais minha top pick como era do passado. Mas uma que ficou de fora dessa sua fala assim foram as elétricas. Sim. E eu lembro que no começo, não no começo, né, mas um tempo atrás na Suno, vocês foram muito certeiros no call de Taesa para de dividendos. E aí, mais recente, acho que até saiu um vídeo que vocês não estavam mais com essa visão mais positiva. E aí eu queria perguntar, nesse cenário, assim, as elétricas não tão atrativas? Sim, eu gosto de algumas delas. Eletrobras, Engie, Copel, são algumas que o nosso time gosta lá. Obviamente eu sei o macro, daí temos um analista muito competente lá, o Bernardo, que sabe o micro de cada um, regulação, etc. No caso de Taesa, foi uma empresa que a gente indicou no começo da Suno, lá em 2017. Era uma empresa que pagava dividendos enormes e estava muito barata. Qual que é o problema dela? Eu acho que ela foi vítima do próprio sucesso e da própria atratividade. Foi uma ação que cresceu muito a sua base de investidores pessoas físicas. E daí tem um erro, Bruno, que os investidores pessoas físicas cometem, que é muito comum, que é olhar o dividendo dos últimos 12 meses e acreditar... acho que foi até discutido aqui naquela vez que a gente teve aqui um ano atrás. E, assim, as empresas de transmissão, elas têm... A maior parte dos contratos tem um começo, meio e fim. É uma concessão por um determinado período, geralmente 30 anos. E conforme vai chegando perto do fim, vai tendo menos vida útil aquele fluxo. Se a empresa não entra em novas concessões, e os últimos leilões têm sido bastante disputados, a empresa vai ficar sem fluxo de caixa, aquele dividendo vai para zero. E, infelizmente, alguns investidores eles só olham o retrovisor, que é o dividendo dos últimos 12 meses.
mas esse dividendo vai chegar ao fim, porque a concessão está chegando perto do fim. Na hora que bate no muro aqui, puf, vai para zero. Óbvio que cada empresa dessa tem várias concessões, deve ter umas 20, 30 concessões, e cada uma está vencendo numa certa data. Mas essa é a dica que eu dou para o investidor, não olhar somente o dividend yield. E eu acho que a Taesa atraiu um público muito grande de investidores que só olham o dividendo dos últimos 12 meses. E não digo só ela, não. Fundo imobiliário é assim, Fiagro é assim também. O investidor pessoa física, muitas vezes ele faz uma análise passado. Muito incompleta, só analisando os últimos 12 meses e não entender da onde que vem aquilo e como que deve ser nos próximos anos. E por conta disso, às vezes, paga um preço muito alto por aquele fluxo de caixa. Na nossa opinião, estava muito caro frente ao valor desse fluxo futuro trazido ao valor presente. Por quê? Porque tinha investidores só olhando os últimos 12 meses. E daí a gente resolveu sair, mas reconhece que é uma baita empresa, são excelentes ativos, mas ficou meio caro. Você mencionou Engie, eu queria trazer até uma pergunta aqui, porque essa é uma impressão que eu tenho, assim, pessoal, que Engie é uma empresa, por ser uma empresa historicamente de muita qualidade, assim, seja com a sua capacidade de investir muito bem, trazer bons projetos e continuar pagando dividendos, ela sempre foi uma empresa que normalmente ela é muito cara, assim. Essa é a minha visão. Então são poucos momentos onde eu vejo margem de segurança para conseguir entrar em Engie. Só que tem um histórico brilhante na minha visão. E aí, acho que você recentemente fez até um vídeo, acho que no seu canal, falando um pouquinho dos dividendos de Engie, toda essa questão. E aí eu queria entender, como que vocês avaliam o Engie? Também é meio nessa visão de que é uma empresa cara e você tem que aproveitar os momentos certos? Ou, na verdade, ela não é tão cara assim, dado o histórico e o potencial que ela pode trazer para frente? Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque fala mais perto do mic só. O histórico de alocação de capital da empresa foi sempre muito bom. Você consegue ver que alguns momentos ela reduz o dividendo de 100% para 50% de yield para fazer comprar alguém ou fazer algum investimento. Depois volta para aquele 100% de yield, não alavancou muito a empresa e sempre conseguiu fazer isso com uma excelente rentabilidade e ao longo do tempo o resultado vai crescendo, os dividendos vão crescendo. E como é que você bota a capacidade de fazer a alocação de capital na conta? Porque assim, um ativo ele deveria valer os seus fluxos futuros trazidos ao valor presente. E tem os ativos in place e tem os ativos que você não sabe o que vai acontecer. Exato. Como é que vai ser as concessões nos próximos anos e tal. Mas tem algum valor, alguém que historicamente faz isso bem, né? Isso bem. E daí a discussão eu vou comprar com uma margem de segurança o primeiro ou os dois? Porque se você for olhar para os dois, talvez você seja um pouquinho mais flexível no valuation. Sim. Se você for olhar só os ativos in place, né, os ativos que já estão operacionais, as janelas são menores. Uma boa visão. E existem algumas empresas que merecem um voto de confiança na capacidade de alocação de capital. Posso dar o nome dela, da VEG, da Itaúsa. Tem algumas empresas no Brasil e várias no mundo que merecem a confiança do investidor e que você sabe que aquele management, ao longo do tempo, vai fazer uma boa jogada e com isso vai compensar aquele desconto. E tem managements que são terríveis, que destroem valor e que você precisa de um desconto enorme nos assets in place, porque se deixar dinheiro na mão dos caras, vai virar pó. Então, na hora que você pensa assim, em que você tenta começar a precificar a capacidade da gestão de fazer boas alocações de capital, em alguns casos você vai penalizar, em alguns casos você vai flexibilizar. No caso da Engie, na minha opinião, deveria se flexibilizar, como é o caso da Equatorial também, né, que é uma empresa que historicamente faz... Se você vê, Equatorial é bizarro, você vê a performance dela, que nem parece que é uma elétrica, você nem vai... Você mostra só o gráfico. A Engie também, quer ver? Você que me falou, né? Se você vê só o gráfico assim, você vai falar, cara, que coisa de maluco. Que empresa tech que empresa que nova NVIDIA. E o da Engie, cara, eu tava vendo isso outro dia, deixa eu ver se consigo aqui. Mas são pouquíssimos anos que foi negativa a performance. Olha aqui, ó. Pouquíssimos anos. Fechado no ano. Isso aí tem, sei lá, 20 anos. Sim. Caraca. E tem 2 anos de performance negativa, ou 3. 2, 3 ali.
É bem bonito um gráfico desse. Eu acho que isso aí é uma consequência de um business estável, bons ativos e uma boa gestão e uma boa comunicação com o investidor também, que vai precificando de maneira adequada ao longo do tempo, não foge, vai muito do valor intrínseco. Eu ia falar que Equatorial foi uma das empresas que, assim, quando eu comprei Equatorial a primeira vez, eu tava nesse estágio aqui, eu manjo pra caramba, sei de tudo. E eu falei assim, bom, Equatorial, execução, pô, management super conservador, assim, em termos de execução mesmo. Geralmente eles não dão um passo em falso. E aí tava naquela época deles fazerem a migração para o segmento de saneamento, né? Que estavam tendo o marco regulatório e iam ter leilões. Eu falei, bom, acho que é uma baita oportunidade. Que são bons executores, a regulação é parecida e tal. Mas eu não sabia nada o quantitativo da empresa, como é que tava na operação no dia a dia, eu comprei. Dei uma sorte, ganhei um dinheiro. Aí eu falei, chegou um momento que eu falei, realmente eu não sei nada. Acho que já tá ficando num valuation aqui que é melhor eu sair antes do que... E perdi dinheiro saindo. Ah, é? Que só subiu bem. Talvez seja uma chance. É uma chance de... Mas essas empresas, você citou Engie, VEG, Equatorial, Localiza também carrega um pouco disso. O business é um pouco diferente, que não é tão previsível, mas carrega um pouco disso, que é de você estar comprando realmente a qualidade da gestão, né? E o mercado realmente paga esse prêmio, né? Tá embutido no múltiplo mais alto, porque o mercado acredita na capacidade de tomar de decisão das pessoas que estão lá dentro. Então, nesses casos...